aqui no Brasil. O Lema, junto com o Barroso, lá nos Estados Unidos, garantiu que o Bolsonaro não vai ser o presidente. Esse presidente de Portugal que chegou aqui no Brasil, eu estava vendo um vídeo de um português, eu não vou assinar embaixo, 100% nada, mas eu estou dizendo, esse português estava dizendo, e ele parece que tem um canal lá em Portugal e acompanha bem os senhores do mundo lá, né? E ele está dizendo o seguinte, que o esquema do pessoal da globalista não é para o Bolsonaro. Então, quando esse presidente português veio aqui, para todos os efeitos, ele foi cumprimentar o presidente, que foi o Lula. Então, ele estava falando que isso daí é para o pessoal do Brasil. Ele cumprimentou, esse português cumprimentou a atitude do Bolsonaro e falou, olha, se ele foi aí, ele falou esse babão sem vergonha, ele falou assim do presidente português, ele falou, se ele foi aí e fez questão de visitar o Lula primeiro, para todos os efeitos, ele está reconhecendo o Lula como presidente. Aí o Bolsonaro soube disso e falou assim, então ele veio aqui visitar um ladrão em vez de visitar um chefe de Estado primeiro, então eu cancelo o almoço dele. E fez bem. Pois é, mas eu acho, gente, mediante o que está acontecendo não agora, mas o que vem acontecendo ao longo dos anos passados, é que o Lula, eles precisam alimentar o Lula, gente, porque aqui no Brasil o Lula, ele não é unanimidade. Aquela operação a qual ele foi condenado, né, aquele certo juiz, né? Mas essa está aparecendo. Pois é, o que aconteceu com ele, com o Lula, é algo muito recente. E tem muito pessoal que está ressentido com o Lula. Como o Lula ainda não é unanimidade, como ele era no passado, gente, o Lula de hoje não é o mesmo Lula que foi eleito no primeiro mandato, não é o Lula do segundo mandato, não é o Lula que mandava na Dilma. Não pode o Lula sair na rua, né, Tânia? Hã? Não pode pois sair é. na rua. Pois é, então Antes a pessoa tinha medo de sair na rua porque a vermelhada vinha para cima, né? Agora a vermelhada está um tanto sem verba, vamos dizer assim, então os verde e amarelo estão criando coragem e saindo, né? Mas na época que eles estavam em todo lugar aí, não saía não. Então eles precisam alimentar o Lula. Pelo menos para a comunidade internacional achar que o Lula ainda vai ter algum tipo de chance. Eles não estão fazendo para o Brasil, eles estão fazendo para a comunidade internacional. É igual o Lema. O Lema, ele não fala para o povo brasileiro. Ele não fala para o povo brasileiro. Ele fala para a comunidade internacional, como o Barroso fez. Sabe o que a minha cabeça não consegue entender? Para quem não me conhece, eu fui da Polícia do Exército e fazia guarda na casa do general. A PE, Polícia do Exército, faz guarda na casa do general. E eu ouvia muita coisa lá, principalmente no círculozinho militar, quando tinha festinha, nós estávamos sempre perto do pessoal do general, né, porque era da PE. Eu ouvia muita coisa. Naquela época, se o Lema tivesse falado isso, ele estaria preso. Ele estaria preso. Em 1978, eu estou falando. Ele estaria preso. Ele ia ser interrogado. Se precisasse levar porrada, ele ia levar porrada de montão, até entregar um por um, até chegar no fio da meada. O que é que está acontecendo? Por que você falou isso? E o companheiro lá de preto lá também. Entende? Agora, eu fico com as palavras da Dilma recentemente aí, né, que ela estava sendo carta fora do baralho, aí ela começou a abrir o dossiezinho dela de leve lá, já encaixaram ela de novo. E o que ela abriu de leve no dossiê lá numa live dela? Ela falou o seguinte, olha, vamos falar assim, movimentos sociais, malabarismo retórico, né? Os movimentos sociais só existem porque as Forças Armadas assim o permitem. E eu assino embaixo nessa parte aí. Isso tudo que está acontecendo sem
o consentimento das Forças Armadas é impossível, porque eles têm um serviço de inteligência poderoso, tem sistemas de vigilância, disputa uma série de coisas que o pessoal não imagina, entende? Tem arquivos que não são exatamente os da polícia, são outros, que eles acompanham de décadas aí. E quando o general Braga Neto tomou posse como ministro da Defesa, hoje ele não é mais, havia uma pressão por causa das atitudes do nosso pináculo máximo do poder, aí que estava desgostando a população, e eles já fizeram até algumas manifestações tocando nesse assunto, então tinha uma pressão nele para falar qual é a posição das Forças Armadas aí, você como ministro, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e Força Nacional, não vamos esquecer, em relação a isso aí. Ele falou também, ele falou assim, as instituições estão harmônicas entre si. Lembrei daquele outro. Discurso de domínio público aí na plataforma. Estão funcionando em harmônicas entre si e as Forças Armadas não vão intervir em nada. Observação 1. Observação 2. Se o Supremo não tiver, ou o TSE, não tivesse convidado as Forças Armadas para participarem desse processo e tal, das eleições, e depois, né, as Forças Armadas ficariam na delas? Com vocês. Com certeza as Forças Armadas estão sendo utilizadas para validar vamos botar assim, um período eleitoral um tanto quanto nebuloso, né? Vamos falar com muitas aspas aqui, né? Muitas, mas entendedores entenderão, com urnas que já foram, né, questionadas, né, por certos agentes, tipo Protógenes, né, falando sobre certas condutas que a urna não permite. Então, as Forças Armadas elas foram colocadas também para validar, primeiro. Segundo, a fala do general Braga Neto me lembrou tanto aquele outro general da Dilma. Incrível como é que me lembrou. As forças, os poderes estão operando harmonicamente, né? Harmonia. Eu lembro de um esclarecimento que o Vilas Boas deu uma vez para o pessoal do PT, isso também tem de domínio público na internet, e ele estava dizendo que não havia necessidade das Forças Armadas intervirem em nada, porque as forças centrípetas estavam em ordem. Pois é, para você ver, né? Porque, para vocês terem uma ideia, né? Essas forças centrípetas são forças que vão numa única direção, ao contrário da centrífuga, né? Que vão em direções opostas. Estão em ordem. Então, ele quis dizer a mesma coisa. O comunista, né? Senão perde, né? Pois é, e isso é uma sinalização, Marcão, que o mesmo sistema de antes não deixou de operar. Ele sempre esteve operando. Mudaram-se os atores, o nome dos atores, mas o script é o mesmo. Então, as Forças Armadas também elas estão em evidência porque isso daí é uma manifestação de força, gente. Isso daí é uma manifestação de força. E eu não sei se a galera sabe, mas o nome máximo lá do PT, né? Ele foi uma construção do regime militar, para quem não sabe, Golbery do Couto e Silva. Então, realmente, nada acontece sem que as armas permitam. E é verdade. É a mais pura verdade. Gente, tem certos comportamentos que a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Pensar fora da caixinha. Por que tudo isso acontece e ninguém faz nada?
quem está revalidado pela Constituição não faz nada. É porque é cúmplice da coisa. Exatamente. É o que a Dilma falou. E aí o que fizeram? Colocaram a Dilma no cenário político de novo. Coisa de menos de um mês aí aconteceu isso. Eles já estavam ela, tirando ela fora. Ela falou isso aí, já encaixaram ela rapidinho. Falou, imagina se uma mulher dessa solta um dossiê aí. Então, Marcão, o que acontece é mais do mesmo. Infelizmente, temos que enxergar a coisa como ela é, não como nós gostaríamos que fosse. Eles só estão permitindo uma coisa dessas porque eles são os maiores beneficiados de tudo isso que está acontecendo. Só que eles acham que no cenário global eles mandam alguma coisa, não mandam nada. Não mandam nada. Eles são simplesmente lacaios. Lacaios eles são. E como é que eu vou dizer assim? Esse protagonismo dos militares, que eles não eram para ser protagonistas, eles eram para ser simplesmente guardiões da nação, esse protagonismo todos que eles estão tendo já não é de hoje, entendeu? E, infelizmente, a maioria ali serve a interesses que são estranhos à nação brasileira. Agora, você escuta, né, o pessoal falar, porque... o TSF é importantíssimo para o país, porque é um dos 3 poderes que se equilibram, que não sei o que lá, tal coisa. Mas eu, como um cidadão comum, né, um cara que simplesmente procurou sempre andar de acordo com as leis e cumprir obrigações, como os outros, né, a gente não entende o seguinte: como que um órgão pode funcionar fora da lei o tempo todo e você dizer que tem um regime democrático? Que regime de governo é esse que permite que um dos 3 poderes possa agir fora da lei o tempo todo? Como isso é possível? Qual é o único fator que permite que um órgão do Estado como esse funcione dessa maneira? A força. Quem é a força? Sabemos, né? Já sabemos. Então, sem a força, ele não pode fazer isso. Sem a força, ele tem que andar dentro da lei. Aí você deu um outro chefe de um desses 3 poderes, fala assim: não, eu jogo dentro das 4 linhas. Mentira, você não joga dentro das 4 linhas. Porque se você jogasse dentro das 4 linhas, você puniria o que está fora das 4 linhas dentro da sua esfera de ação. Você não faz isso, você só diz que joga dentro das 4 linhas, deixa o bandido cometer crime, que você tinha que punir, que não é aquele exemplo que eu falo do delegado. O delegado, não, eu não cometo crime, eu ando dentro da lei, eu pago minhas contas em dia, tá, mas você prende bandido? Não. Você faz ronda para evitar que haja assaltos, crime? Não. Você, tipo assim, bota o bandido aí dentro da cela? Não. Então você não está jogando dentro das 4 linhas. Você não está jogando, porque se eu estivesse aí no seu lugar, eu teria essa obrigação que você tem, mas eu, como cidadão, eu estou pagando você para fazer isso. É assim que eu penso, você entende, Tânia? Então eu acho que a coisa está tão surreal que, saindo um pouco do sistema mundano que nós estamos, eu acho que é mais espiritual. Mas com certeza é espiritual. Gente, tudo é espiritual. Não tem como ser diferente. Tanta loucura, né? Por exemplo, você vê o alto comando das armas no Brasil, eles são o quê? Só depois vocês façam uma pesquisa breve. Eles fazem parte de que irmandade, primeiro? Segundo, a ONU ela é um antro espiritual. Segundo. Terceiro, tudo que é aplicado no mundo, ele atinge a esfera espiritual, sim. Olha, pode falar que é ateu o que for, pode falar que é ateu o que for, você é ateu, mas quem manda mesmo nas coisas não é ateu, não. Para quem ouviu a Tânia falar antro, a ONU,
eles têm um antro lá dentro realmente com símbolos de divindades egípcias lá. Continua, Tânia. Pois é, para vocês terem uma ideia. Então, tudo é espiritual, sim. Você vê, por exemplo, coisas absurdas como aborto, por exemplo. Né? Vamos botar. Já falei uma palavra que a plataforma não gosta, mas vamos lá, né? Já falei, não caiu, então vamos lá. A quem interessa essa pauta? A quem interessa essa pauta? E por que com tanta. Vamos botar assim, com tanta sede agora? Agora. O Biden quer questionar o Supremo por causa disso. Então, gente, os maiores sacrifícios vocês podem ver na história. Não sou eu que estou falando, nem o Marcão que estamos falando, nem nada. Tem na Bíblia, tem na Tanakh também, né, que é o livro dos profetas do judaísmo, né, que é o nosso Velho Testamento, que era para o pessoal lá seguir. Não segue, né? Mas, enfim, falavam do sacrifício a Moloque. Isso é um sacrifício a Moloque. Baal, Moloque e Dagon. Aquilo que eles aprontavam lá na Guiena, né, que é aquele vale de Hinnom, lá em Jerusalém, aquele negócio lá é o seguinte: eram povos pagãos que faziam aqueles sacrifícios de bebês e crianças lá, jogada no fogo, né, para aquele Deus, mas os judeus foram lá. Eles não foram obrigados a ir lá, eles foram por interesse lá e começaram a participar daquilo a nível. Imagine um povo inteligente que nem era, com acesso a um conhecimento privilegiado de Deus, adotar esse costume, um povo de Deus. Quer dizer, o nosso nem é. Imagina então do que nós somos capazes. Se aquele pessoal de Deus foi capaz de se virar do avesso para ir lá fazer aquilo. Por que eu estou te falando isso? Porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial era consequência profetizada daquilo lá que eles fizeram também. E a coisa, né, Marcão? Você vê que a história se repete. A história está se repetindo. E por que estão indo com tanta sede agora? Né? E por que estão indo com tanta sede agora? Porque a ONU determinou que tem duas coisas que sempre me chamaram a atenção naquelas diretrizes, né, da Agenda 2030, que foi o tal da igualdade de gênero, que na verdade isso aí é uma imposição da agenda feminista e também que ajuda na redução populacional, né? Eu lembrei que eu queria perguntar para você. Se eu esquecer, você me lembra de falar do Pedro da Caixa aí. Continua, por favor. Tá bom. E a segunda, né, é a redução da pobreza. Qual é o jeito mais rápido de você reduzir a pobreza? Matando pobre. Mata pobre. Mata pobre. O que nós estamos vendo você vê que são 2 ataques sistemáticos, coordenados junto dessa agenda, porque a agenda abortista, ela vem atendendo a agenda feminista. Exatamente. Que é e recebeu o upgrade da ideologia de gênero, que está aí, e é espiritual, porque a palavra do Senhor está aí. Você vê como a coisa converge entre nós, né, Tânia, que estamos... a gente está apoiado no Evangelho para entender o que está acontecendo agora, que está lá escrito, né, cara? E a gente acompanha também minimamente, pelo menos, o que está acontecendo associando ao Evangelho. A gente converge no mesmo ponto. Então, agora que você falou isso daí, a gente convergiu, que eu estava pensando exatamente, quer dizer, a coisa estava convergindo para isso, convergiu para você e para mim. Então, agora eu faço assim a seguinte questão. Você vê essa coisa da lei, você falou das feministas, você vê essa lei acho que é da Maria da Penha, sobre tipo a credibilidade do depoimento feminino. Tipo, a mulher Lei Mari Ferrer. Chegou lá, falou a palavra dela que vale, acabou. Então, o que acontece? Apareceram 5 mulheres, se eu tiver desatualizado, aí o pessoal que souber aí por dentro, 5 mulheres lá,
falando que o Pedro da Caixa assediou-as, quer dizer, aí em cima da eleição, e o cara, quem é o Pedro, para quem não conhece da Caixa Econômica, é um cara que ajudou dezenas de milhões de pessoas no Brasil, aí acabou com a dívida da Caixa Econômica, é quase que o braço direito junto com o Guedes do Bolsonaro aí, um cara ponta firme pra caramba, casado, tem família e tal, tudo. Não estou fazendo juízo de valor, tipo, eu juro que ele está certo ou juro que está errado. Nem as mulheres. Juro que elas estão certas, juro que elas estão erradas. Mas olha a consequência. Tirou o cara da presidência, prejudicou enormemente o país e o presidente Bolsonaro também, né? Mais 5 assessores de altíssimo nível nesse processo. Presta atenção, pessoal. 5 profissionais de altíssimo gabarito nesse processo, gente que talvez você não ache 15 no país inteiro. Afastou 5 pessoas dessa, mais o presidente da Caixa, por 5 depoimentos que não tem nada provado até agora. Nada de relevância. O que você diz disso, Tânia? Gente, isso daí é só uma escalada da Lei Mari Ferrer. Daí, gente, é o upgrade da agenda feminista que já estava sendo imputada. E também, gente, e algo que, cara, ninguém nunca pensou foi o seguinte: uma hora esse canhão vai se voltar contra eles, porque a partir do momento que a Lei Mari Ferrer foi sancionada, era questão de tempo até que esse canhão fosse apontado para alguém. Só que tem uma coisa, gente. Esse pessoal, eles não miram o Zé das Couves, eles miram alto. A agenda feminista, ela é, gente, também uma agenda espiritual, porque a partir do momento que você atinge a família e o seio familiar, você atinge o espírito das pessoas. Então, tudo isso que está acontecendo foi desenhado, isso daí foi sancionado e ninguém questionou. Eu questionei, muitas outras pessoas que não são de canais conservadores questionaram isso, gente. Isso aí é perigo, gente. Prestem atenção. Agora você vê, né? A gente convergindo de novo, porque elas foram criadas para destruir a família mesmo. E elas foram criadas basicamente, olha bem os países, gente. Alemanha e Ucrânia. Você vê, né, como é que a história ela vai se convergindo. Marcão, a agenda feminista, ela é tão maligna que nem Stalin quis no país dele. Pra vocês verem uma ideia. Você vê que aquele país que tem a muralha lá, não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio, o país da muralha. Aquele lá que gosta de vez em quando de fazer, né, testes balísticos lá, né, perto do Japão, aquele país do norte lá, né? Da Índia lá, né? Então, se esses países não têm a agenda feminista, é sinal que ela é maligna para atingir um mal maior. Você sabe quem que está querendo entrar no BRICS, Antônio? Quem? Coreia do Norte e Irã. Só o povinho do bem. Só o povinho do bem, né? Você vê que... A bomba atômica, né? São processos, né, muito, muito democráticos, O Irã está chegando lá. Agora você vê. E também... Só para lembrar, né, o Irã, né, gente? No Irã não tem feminismo, tá? Só para lembrar. No Irã também não tem feminismo. O país da religião da paz também não tem feminismo. Agora, o Irã não pode ter bomba atômica, porque se eles tiverem, eles vão jogar Israel na hora. Eu acho que Israel deve ter o programa deles também para se defender, né? Mas aí é aquele negócio... Para defender um povo desse aí, só Deus. Pois é, só para vocês verem, só a gente... Sabe por que eu falo isso, Tânia? Porque o diabo ajuda eles. Claro, né? Com certeza. O diabo ajuda esses caras aí.
Então, Claro, não pôr o dedo aí, não tem jeito. eles são por que o Coisa Ruim faz isso? Porque ele já tá do lado perdedor, gente. Então ele quer arrastar o máximo de gente possível para ficar do lado deles, ué. Qualquer um, né? Qualquer ser humano. Só que, Com certeza. como Ele o já tá povo condenado. Nós, o povo já está vestido da operação do erro, né? com certeza. E você reparou como é que a operação do erro foi acelerada mais ainda de uns tempos para cá, desde 2019? Eu costumo dizer, Marcão, que o nosso mundo acabou em 2019, sabia? Eu também, porque o que eles fizeram, implantaram aí no mundo, já é para o final mesmo. Já é para a nova ordem mundial, já é para o líder mundial, já é para a perseguição mesmo, e Jesus já está atravessando a rua. Né? A sensação é essa. Sabe o que eu falo para você? Ontem eu estava vendo uma notícia nos Pingos dos Is, Tânia, quase 1 hora já, 54 minutos. Nossa, a gente foi que... gente, nem sentimos. É muito assunto convergido, gente. A gente tem assunto aqui para ficar dias. E olha que a gente ainda está fazendo o possível para dar uma peneirada melhor ainda, né? Para não abrir demais ainda, né, Tânia? A gente está tudo para não abrir muito ainda, né? Porque tem coisa, gente, tem coisa, deixa. Eu só sei, viu, Tânia? Eu só sei que eu acho que ontem eu vi a notícia do Pingos dos Is, aquele vereador lá que invadiu a igreja, acho que é Renato, o nome dele, aprovaram a cassação dele e tudo. Mas aí usaram de um recurso que eu já tinha comentado uma vez numa live de 5 horas, quando eu tinha o canal O Alquimista. Eu tinha comentado em detalhes como é que é esse processo. Só que esse processo que eu vou comentar aqui chama fragilização de processo. Ele só é feito quando a coisa ela não está na vitrine midiática, quando ela não tem visibilidade. Quando ela é feita com vitrine midiática e com visibilidade, é porque eles usaram um cartucho para matar elefante, para matar uma borboleta. Você entendeu? A humanidade da coisa. E aí o que acontece? O processo vem, né? Vamos montar um processo que não vai caçar fulano lá. Então eu cometo um errinho no processo. Aí o processo vai seguindo normalmente, porque é um errinho que na minha expertise eu sei que aquilo ali é um errinho, mas os outros que vão passar no trâmite, outros setores, não conhecem. Aí mais um ou outro de outro setor, ele coloca também um outro errinho lá, daqueles que ele conhece, mas os outros que têm a expertise deles também não sabem. Aí no fim, esse processo vai ter uma fragilidade, outra fragilidade, chega lá no fim, ele não tem conclusão. Ele não presta o processo, está todinho fragilizado. Vai acabar arquivado, entende? E vai acabar indeferido e arquivado, o que está sendo pleiteado ali. E esse foi tão grosseiro, mas tão grosseiro, que o cara que cometeu o erro lá, não é um cara, é todo um circuito. Por que eu falo isso? Porque quando eles têm a vitrine midiática em cima, e tem visibilidade, quer dizer, o país inteiro está olhando aquilo ali que está acontecendo, então o que acontece? Todo mundo fica esperto. Tipo, deixa eu ficar de olho, porque senão alguém aqui tira uma folha do processo, põe uma outra. Né? Vamos supor, eu vou dar uma cota na outra folha, por exemplo, acabou essa folha do processo, eu tenho que dar uma cota lá para encaminhar para um tal lugar, ou dando um parecer. Aí o que acontece? Acabou a folha, eu ponho uma folha nova lá em branco, dou a cota lá, carimbo bonitinho, aí o cara vem, tira aquela folha em branco, bota outra, bota o número da folha, dá uma cota lá e mete o carimbo lá. E eu não vou nem ficar sabendo. Aí um belo dia eu sou chamado lá para um processo. É porque o senhor fez isso aqui. Entendeu? Agora, então por isso que o pessoal fica muito esperto quando tem vitrine midiática assim, em cima e visibilidade. Por quê? Porque eles vão estar atentos ao que os outros podem fazer, que pode sobrar para ele.
que ele não é tipo assim, eu não vou, deixa eu ficar esperto aqui, que isso aqui vai ter gato. E vai mesmo. Então, o que acontece? Todo mundo ligado. E chega lá o processo é anulado. E o cara é reempossado de novo como vereador, com todos os assessores dele de novo. Depois de tudo isso, fazer todo mundo de otário lá na Câmara? Claro que não é otário. Todo E outra coisa. Participação, foi um teatro geral, todo mundo tinha que ir preso. E outra coisa, e o cara vai vir fortalecido, hein? Ele vai vir fortalecido para a militância. Então, agora você vê programa como Todo o Poder Emana do Povo, Jornal Cidade Online, você vê o NPC, você vê vários programas que estão tudo, mas ninguém fala isso que eu estou falando aqui. Eles parece que ou está fazendo um teatro das tesouras, ou realmente os caras não têm bagagem para sacar essas coisas. Porque a partir do momento que a juíza chega e fala, ó, vai ter que reintegrar a posse e tal, tudo, quer dizer, a escola do Faquinha agora veio para ficar, e agora vai ser a lá Faquinha, todos os processos aí, uma pessoa só, para tudo que um monte de setor fez. Uma pessoa só vai chegar e vai parar tudo que um monte de gente lá que está ali nos seus cargos, responsável, porque cada um que deu uma cota nesse trâmite aí, tudo, e foi muita gente, é responsável por aquilo. Como que vem uma outra pessoa e tira todo mundo que tem responsabilidade fora e prevalece só a cota dela? Claro que não. Isso daí é porque o nosso país já está dominado. Já está dominado. Senão não era possível acontecer isso. Nossa, empolguei até demais. E também, né, Marcão, a gente agora vamos olhar. Você olhou uma coisa, agora eu vou olhar da coisa assim, como é que ele vai agir agora? Ele vai ser reempossado, ele vai vir como uma força, vamos botar assim, uma força política e midiática, porque ele foi perseguido politicamente, ideologicamente, ele vai dar todas as desculpas, gente. Ele vai ser mais ator que ator da Globo, isso é fato. Então ele vai vir como uma força. O que me assombra é que, assim, cadê a bancada cristã para não estar em cima desse cara? Cadê a bancada cristã? Cadê os influenciadores cristãos? Porque cadê a galera? Eles são mobilizadores, eles eram para mobilizar e não deixar esse assunto esfriar, vamos botar assim, a ponto de criar todo esse teatro que a gente já sabe que vai acontecer. Aí entra aquela coisa da seita, né, que é influente nos segmentos evangélicos, né, na grande maioria, e entra também aquele pessoal da teologia da libertação, né? Então não tem razão. Sim.